Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Garcia Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo composto majoritariamente por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física. Na pessoa do professor Oswaldo Luiz Ferraz, eu gostaria de cumprimentar a comissão organizadora do 20º Seminário de Educação Física Escolar da Escola de Educação Física e Esporte da USP e também agradecer muitíssimo o convite para participar desta edição na condição de apresentador, de expositor, de alguém que vem aqui partilhar um pouco daquilo que vem fazendo de forma coletiva, de forma colegiada, junto a este conjunto de pessoas que vem pensando a educação física escolar já há algum tempo. Lembrar vocês que o tema da nossa mesa é Contribuições e Desafios da Universidade para o Desenvolvimento da Educação Física Escolar, Ensino, Pesquisa e Extensão. Eu gravo este vídeo na semana em que o Ministério de Ciência e Tecnologia teve uma parcela, ou quase todo o seu orçamento retirado, quase todo o seu orçamento deslocado para outros ministérios. Este é um ataque que mostra a forma como o atual governo tem olhado para a ciência, tem olhado para a universidade, sobretudo quando nós ainda estamos na pandemia e quando todas as evidências mostram que a única forma de vencermos essa pandemia é justamente pela adoção de protocolos, pela adoção da vacina, pela adoção de procedimentos baseados no conhecimento científico. Então, justamente num período em que a ciência mostra toda a sua relevância, toda a sua força, as nossas autoridades tratam a todos nós, pessoas engajadas, envolvidas com a ciência dessa forma terrível, o que trará consequências nefastas para toda a população. Sabemos que os países que mais investem em ciência são justamente aqueles em que a sua população tem uma melhoria na qualidade de vida. Então, retirar recursos da ciência significa aumentar a dependência do país, colocar o país na condição única de consumidor da tecnologia, da inovação, do conhecimento produzido por outras nações. Isto posto, e pensando que a universidade é, no Brasil, a principal instituição responsável pela produção de novos conhecimentos, pela realização da pesquisa, apresentamos para vocês os objetivos da nossa pequena contribuição. Nós esperamos que ao final da conversa, ao final dos debates que seguirão em função dessa conversa, vocês possam compreender os desafios que se colocam à produção de conhecimentos na educação física escolar e à formação inicial e continuada de professores. Então aqui nós estamos olhando para a pesquisa, para o ensino e para a extensão, ou seja, quais são os desafios que aí estão. E um segundo objetivo da nossa pequena contribuição é que vocês possam justificar as contribuições da universidade para o desenvolvimento da educação física escolar. Então, nós gostaríamos que todas as pessoas que estão nos acompanhando pudessem, no final da nossa intervenção, e que pudessem, a partir também da colaboração dos nossos colegas expositores, que nós pudéssemos pensar melhor, identificar melhor esses desafios e pensarmos juntos em alternativas para vencer esses desafios. E considerando que iniciamos a nossa conversa, lembrando vocês do ataque que o Ministério da Ciência e Tecnologia sofreu e da retirada de recursos, não há como não eleger como principal desafio fortalecer a universidade, a ciência e a educação. Vocês todos e todas têm acompanhado os ataques que temos sofrido, nós, professoras e professores, nós, cientistas, pessoas que estão interessadas na melhoria da sociedade, pessoas que estão interessadas numa vida mais digna, pessoas que estão interessadas num desenho social menos desigual. Isto, a ciência também pode ajudar nesse caminho, a escola, a educação, o processo de escolarização,
o ensino da educação física também podem ajudar a alcançar esse objetivo. Então, atacar a universidade, atacar a ciência, atacar a educação é empurrar a sociedade brasileira para o abismo, empurrar a sociedade brasileira para uma situação de miséria, para uma situação de aumento da violência, para a degradação das condições de vida. Então, um desafio que temos pela frente é fortalecer a universidade, é fortalecer a ciência, é fortalecer a educação. Um outro desafio que se apresenta é valorizar e firmar a docência. Todos nós temos acompanhado o desinteresse crescente das pessoas, mesmo nós, profissionais da educação, sabemos de colegas que desistem, sabemos de colegas que abandonam, sabemos de colegas que mesmo com alguns anos de experiência abrem mão da sua carreira, mudam de profissão, vão fazer outra coisa. A desistência nos cursos de licenciatura no Brasil, ela também é elevada. Muitas pessoas não perderam, né, a esperança, né, nessa profissão, muitas pessoas desanimaram, muitas pessoas estão descontentes com a situação da maneira como está, e isso se deve muito em função das políticas públicas, se deve muito em função da precarização da profissão, se deve muito à desvalorização que esta profissão tem hoje, né, nos dias de hoje. Muito embora individualmente para muitas crianças, jovens, adultas, adultos e idosas que frequentaram ou que frequentam a educação básica, o professor, a professora sejam talvez uma das pessoas mais importantes nas vidas dessas pessoas, como foi também para mim, como tem sido para mim. Ou seja, apesar disso, há um desinteresse crescente pelo magistério, há um desinteresse crescente pela profissão de professor, e isso não acontece somente no Brasil, né? Este fenômeno é identificado em muitas outras nações. Nós não estamos sozinhos quando pensamos, né, na desvalorização e na falta de consistência e da longevidade dos professores no magistério, mas isto precisa ser enfrentado como um todo. Esse fenômeno talvez seja ainda mais grave no Brasil, justamente em função da baixa remuneração que a maioria dos professores e professoras recebe. É uma categoria, como vocês bem sabem, com uma remuneração muito aquém do que aquelas outras profissões que exigem o mesmo tempo de escolarização, que exigem uma qualificação de nível superior. Um outro desafio é entender a função social da universidade. Isso não é tão simples assim. A maioria das pessoas olha a universidade como esse espaço exclusivo da formação, da obtenção, né, da formação esperada para o exercício da profissão, mas a universidade, essa é uma, né, das tarefas, nobres que a universidade desempenha, uma das suas funções nobres. A universidade também tem um papel fundamental de fazer uma leitura da sociedade, fazer uma leitura crítica da sociedade, identificar os problemas e produzir alternativas, produzir respostas a esses problemas, produzir explicações a esses problemas. Então, tomemos o caso da educação física escolar. Nós temos nas universidades brasileiras muitas pessoas que se dedicam a pesquisar sobre educação física, sobre o ensino da educação física na escola e, portanto, o ensino da educação física na escola nos apresenta uma série grande de desafios, de problemas que precisam ser solucionados, e as pesquisas são feitas para encontrar respostas a esses problemas. Como vocês bem sabem, os problemas vão desde aquilo que se está ensinando, né? Ou seja, será que o que nós hoje estamos propondo como percurso curricular na educação física é o mais coerente para a sociedade? De que forma que a gente pode pensar no ensino, né? De que forma a gente pode pensar nas respostas a esses desafios que a sociedade apresenta, mas também tem a ver com a característica do conhecimento, mas também tem a ver com a maneira como nós lidamos com as crianças, com os jovens, com os adultos, idosos, pessoas que frequentam a educação básica, mas também tem a ver com o lugar social da educação física. Então, quando a gente olha os problemas enfrentados pelo professor e pela professora
que ensinam a educação física, eles são de vários tipos e que, portanto, demandam pesquisas de vários tipos para solucionar, para encontrar respostas, encontrar caminhos, apontar alternativas. Eles não estão reduzidos àquilo que se está ensinando ou à forma como se está ensinando. Entender, portanto, a função social da universidade significa olhar para a universidade como esse lugar e valorizar essa função da universidade, olhando para ela também como esse lugar em que se produzem respostas e que a universidade pode oferecer uma vida um pouco mais digna, uma vida um pouco melhor para o profissional, para os profissionais e as profissionais que atuam na escola e também para, portanto, beneficiando toda a população que frequenta a escola. E aí, pensar também nas contribuições que a universidade pode oferecer. Então, se nós lembrarmos que o tripé da universidade é a pesquisa, o ensino e a extensão, e se nós pensarmos na educação física, nós precisamos pensar como que a pesquisa vai melhorar a qualidade do ensino da educação física, como que nós podemos fazer para que os resultados dessas pesquisas alimentem a formação inicial de professores e professoras e para que alimentem também a formação continuada de professores e professoras através da extensão. Então, há várias maneiras de fazer a extensão, desde fazendo a intervenção direta no campo, mas talvez, em função da característica da nossa profissão, uma maneira bastante usual de fazer a extensão no campo da educação física escolar é justamente promover a formação continuada, ajudar as escolas, ajudar os sistemas de ensino nesse processo de formação continuada de professores e professoras. Mas vocês verão que não é só essa a forma de fazer a intervenção na sociedade a partir do conhecimento produzido na sociedade. E se a gente pensa nas contribuições que a universidade pode oferecer para o desenvolvimento da educação física escolar, nós pontuamos aqui as seguintes. Então, é na universidade que a gente vai produzir novos conhecimentos que possam oferecer respostas cabíveis para os dilemas, para os problemas, para as dificuldades, para os desafios apresentados, vividos, experimentados pelos professores e professoras que atuam na educação básica. Ou seja, a universidade precisa estar ao lado da sociedade, precisa, no nosso caso, estar ao lado do professor e da professora, identificando, ajudando, com a ajuda deles, ou seja, identificando os problemas que eles enfrentam para que a universidade possa demandar recursos, pessoal competente e bastante esforço na busca de respostas a essas questões. E as respostas, como eu já disse antes, são de vários tipos, os caminhos para encontrar essas respostas também podem ser de vários tipos, mas a universidade não pode se furtar a essa obrigação, a esse dever de melhorar o trabalho realizado nas escolas, melhorar a qualidade do trabalho que vem sendo feito nas escolas. E aí, uma parte importante desses conhecimentos que a universidade produziu ou vem produzindo, ela precisa já ser automaticamente disseminada já no seu contexto de formação inicial, no nosso caso aqui, nos cursos de licenciatura e no curso de licenciatura em Educação Física. Ou seja, há um campo de conhecimentos importante chamado Ciências da Educação, há um campo de conhecimentos importante chamado a intervenção pedagógica no campo da educação física, e estes conhecimentos precisam estar disponíveis às novas gerações de professores e professoras, e essas novas gerações precisam acessá-los durante a formação inicial. Então, é no curso de licenciatura que nós precisamos trabalhar com os conhecimentos mais recentes a respeito da intervenção pedagógica da educação física. É no curso de licenciatura que os futuros professores e professoras precisam entender também como esses conhecimentos são produzidos. E também estes conhecimentos sobre o ensino da educação física precisam alimentar as políticas públicas, sejam elas políticas públicas de formação continuada de professores, sejam elas políticas públicas com novos currículos, novas formas de ensinar, outros conhecimentos a serem ensinados,
outras concepções sobre as práticas corporais, né? Tomando aqui as práticas corporais como os temas que precisam ser abordados, políticas públicas que também implicam na reorganização, na reelaboração, na reconstrução de documentos curriculares, políticas públicas que também implicam em outras formas de formar professores que trabalham com ensinos de educação física, porque também existem pesquisas sobre a formação de professores de educação física. Então, as pesquisas podem alimentar as políticas públicas, podem qualificar as políticas públicas, as pesquisas podem, os conhecimentos produzidos no interior da universidade, em parceria com as escolas, podem também beneficiar de várias maneiras a sociedade diretamente, desde que, né, canais sejam criados, vasos comunicantes sejam estabelecidos para que a gente possa se aproximar, possa realizar esse trabalho de maneira mais satisfatória. Bom, agora, quais são as possibilidades para fazer? Ou seja, quais são as alternativas? Então, um processo interessante, né, de produzir conhecimento, e talvez o mais conhecido seja identificar o problema, estudar esse problema a partir do acúmulo de conhecimento sobre aquele assunto, fazer experimentos, realizar experiências e apresentar alternativas a partir, né, da filtragem desses experimentos e da extração desses experimentos dos novos conhecimentos, da extração de novos conhecimentos desses experimentos. Essa é uma maneira de produzir conhecimento, essa é uma maneira de produzir conhecimento sobre intervenção. Então, mantendo esse raciocínio, a gente apresenta como possibilidade que a universidade e a escola trabalhem sempre em comunhão, trabalhem sempre em parceria. Os conhecimentos que a universidade dissemina, os conhecimentos que a universidade produz, que eles sejam apropriados pela escola e que a escola, os conhecimentos que a escola produz, os conhecimentos que a escola dissemina também sejam apropriados pela universidade. Então nós aqui estamos tratando a universidade e a escola como esse espaço, como espaços, ambientes que produzem conhecimentos. São conhecimentos de tipos diferentes, mas são conhecimentos que beneficiam a sociedade como um todo, e a universidade precisa se alimentar desses conhecimentos produzidos sobre a docência, enquanto que a escola precisa se alimentar desses conhecimentos produzidos sobre a lógica, sobre os métodos, e aí eu gostaria de colocar no plural, né, sobre a variedade de métodos científicos. Então, não dá para pensar numa alternativa, pelo menos eu não consigo pensar numa alternativa que não seja através de uma parceria, universidade e escola. E essa parceria, ela se desdobra naquilo que a gente está chamando de uma relação científico-pedagógica. Então, uma relação em que universidade e escola trabalham juntas, uma relação em que aquilo que está sendo trabalhado na escola tem a ver com o que foi produzido, tem a ver com o que foi discutido no campo da universidade, e aquilo que está sendo trabalhado na universidade, nos seus cursos de formação inicial, nos seus cursos, né, de formação continuada, no seu campo de pesquisa, tem a ver com os problemas constatados na escola, mas também tem a ver com as questões que a escola apresenta já de avanços com relação a maneiras anteriores, a formas anteriores de pensar naquilo que vinha sendo feito. Nesta relação científico-pedagógica, ela se apresenta das seguintes maneiras. A escola precisa ser tratada como locus de formação e de produção de novos conhecimentos. Então, a escola não é mais aquele lugar de aplicação. Ela, infelizmente, né, ela foi tratada dessa forma durante muito tempo. O que era produzido na universidade era aplicado na escola, na pior concepção do termo. Hoje nós estamos enxergando a escola como esse lugar que também forma futuros profissionais, esse lugar que também produz conhecimentos. Então, a universidade faz isso, mas a escola também faz isso. Como eu já disse, o conhecimento que se produz na escola é diferente do conhecimento produzido na universidade. A universidade se beneficia desse conhecimento produzido na escola, e a escola se beneficia também do conhecimento produzido na universidade. Mas para que isso aconteça, tanto a escola quanto a universidade precisam tomar a docência como objeto de estudo. E aí, isso acontece
em grupos mais restritos de pesquisadores e pesquisadoras. Não são todos os grupos de pesquisa, e aqui eu estou pensando sempre a pesquisa como uma ação coletiva, ou seja, aquela ideia que a pesquisa era algo realizada individualmente já foi superada há algum tempo. Então, nós temos grupos de pesquisadores no Brasil que se dedicam a pesquisar o circo, que se dedicam a pesquisar as lutas, que se dedicam a pesquisar a relação corpo e cultura, que se dedicam a pesquisar as relações de gênero no campo das práticas corporais, que se dedicam a pesquisar o esporte. Todos esses conhecimentos são importantes e podem até alimentar a docência. Mas aqui nós estamos falando de um conhecimento bem específico, que é o conhecimento que é produzido a partir do momento que você coloca a docência como objeto de estudo. Então, se nós queremos qualificar o trabalho pedagógico realizado pelo professor e pela professora de educação física, sim, conhecer mais sobre o circo, conhecer mais sobre o esporte, conhecer mais sobre as pessoas que fazem o circo, as pessoas que fazem o esporte, conhecer mais sobre as relações de gênero atravessadas, as relações de gênero que atravessam todas as práticas corporais, tudo isso aqui é importante. Mas o conhecimento que mais impulsiona a melhoria da qualidade da docência é justamente o conhecimento da docência. Ou seja, é tomando a docência como objeto de estudo. E aí você pode pensar em pesquisas sobre o ensino, você pode pensar em pesquisas sobre o currículo, você pode pensar em pesquisas, inclusive, sobre as práticas corporais, mas olhando para as práticas corporais como um tema que será abordado, o tema que será trabalhado. E aí você tem pesquisas sobre a avaliação, você tem pesquisas sobre o planejamento, você tem pesquisas sobre os efeitos das propostas curriculares, você tem pesquisas sobre a produção de documentos curriculares, sobre a articulação do projeto pedagógico da escola com o trabalho da educação física, ou seja, são inúmeras as pesquisas que podem ser realizadas que elegem a docência como objeto de estudo ou que tangenciam a docência e que têm reflexos na melhoria do trabalho realizado pelos professores e pelas professoras. E é muito importante que nessa relação científico-pedagógica seja conferido o crédito, seja dado o devido prestígio aos conhecimentos docentes. Então, o professor que atua na educação básica não é mais aquele ou aquela que vai para a universidade se apropria dos conhecimentos para usá-los. O professor e a professora que trabalham na educação básica, eles produzem conhecimentos sobre a docência, produzem conhecimentos sobre aquela realidade onde eles atuam, produzem conhecimento sobre a relação do conhecimento trabalhado nas aulas de educação física com o público, com as crianças, jovens, adultos, adultas, idosos que frequentam a educação básica, ou seja, essa pessoa é uma pessoa que, além de fazer o possível para que as crianças se beneficiem daqueles conhecimentos, para que os estudantes se beneficiem daqueles conhecimentos, na medida em que ele faz isso, ele também vai produzindo conhecimentos sobre aquilo que ele está fazendo. Então, nesta relação científico-pedagógica, a universidade precisa estar atenta a esses conhecimentos produzidos pelos professores e professoras e fazer com que esses conhecimentos beneficiem as novas gerações de professores e professoras ou outros profissionais da educação. Porque, às vezes, numa determinada localidade, numa secretaria de educação, numa determinada diretoria regional de ensino, ou numa diretoria de educação, a depender da configuração, e no Brasil são muitas configurações de organização administrativa do ensino, então, às vezes, uma determinada experiência pedagógica ela tem resultados muito interessantes numa região ou numa escola, e essa experiência ela não chega ou ela não é do conhecimento de outras escolas ou de outras regiões. Então, prestigiar o conhecimento docente significa fazer com que esse conhecimento docente também atravesse os currículos, as propostas de formação inicial e continuada de professores, porque aí você tem a disseminação desses conhecimentos. Então, não é mais a universidade como centro irradiador, e sim a universidade como aquele espaço que estabelece a troca com a escola. E, claro, como a universidade pode ter relação com muitas escolas, como a universidade pode ter relação com muitas secretarias de educação, você tem aí a potencialização dessas trocas, a potencialização e a melhoria da circulação desses conhecimentos.
No nosso grupo, como a maioria de vocês eu suponho que saiba, nós prestigiamos uma forma bem específica de fazer isso. Nós valorizamos e trabalhamos incansavelmente com os relatos de experiência. Então, há muitos anos que nós investimos nesse processo, o professor e a professora registrando por escrito, por fotografia ou em vídeo as experiências pedagógicas que realizam, documentam esses materiais e já faz alguns anos que esses materiais são publicados em forma de registros, documentos, sempre documentos eletrônicos. Nós temos dado visibilidade a esses materiais porque eles podem se tornar não só objeto da autorreflexão, ou seja, da autoformação. Autorreflexão seria equívoco, ou seja, objeto de reflexão do próprio professor, é o professor pensando sobre a própria prática, o professor reelaborando aquela prática na medida em que vai produzindo o registro dessa prática. Esses materiais têm se tornado materiais, recursos didáticos e cursos de formação inicial e continuada. Nas aulas que nós desenvolvemos nos cursos de licenciatura em Educação Física e licenciatura em Pedagogia e também nos cursos de extensão, onde nós temos às vezes a oportunidade de participar, nós sempre valorizamos esses registros, esses documentos elaborados pelos professores e professoras. Eles alimentam também a reflexão, a análise e a compreensão de outros colegas que atuam na educação física. Então, o relato de experiência, ele tem sido um material de autoformação e um material de formação. E, nos últimos tempos, nós também temos visto várias pesquisas com relatos de experiência. Então, entendemos que o relato de experiência é uma forma ágil, é uma forma rápida de promover o diálogo universidade-escola. É uma forma muito interessante de dar visibilidade aos conhecimentos que são produzidos pelos professores e pelas professoras. Não é à toa que nós temos visto que muitas revistas do campo da educação e mesmo revistas do campo da educação física têm criado sessões específicas para os relatos de experiência. Então, neste momento em que todos nós produzimos experiências pedagógicas, mesmo na universidade nós produzimos experiências pedagógicas, falar sobre elas, apresentá-las, colocá-las ao debate, em eventos como esse que vocês estão participando, colocá-las ao debate, a análise e a crítica dos outros colegas. Isso sempre é uma ferramenta muito interessante para a qualificação, para a melhoria da intervenção e para o aprofundamento do conhecimento. Então, que fica aqui a nossa contribuição, a relação científico-pedagógica, quando a gente toma a escola como local de formação, quando a gente toma a docência como objeto de estudo, quando a gente prestigia os conhecimentos docentes e quando a gente materializa esse prestígio, esse reconhecimento, também a gente materializa na forma de relatos de experiência. Esses e outros materiais podem ser encontrados no site do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, do GPF, e também no canal do GPF no YouTube. Então, vocês acessam na playlist Práticas Pedagógicas, vocês acessam uma série de relatos de experiência que podem, sim, servir de referência para você pensar na sua prática. Não são um modelo a ser seguido, são apenas elementos que ajudam a pensar naquilo que as pessoas vêm fazendo. E aí você, na sua escola, na sua realidade, você tem a oportunidade de dialogar com um colega, com uma colega que está num outro lugar, enfrenta problemas talvez semelhantes ao seu e encontrou alternativas para abordar um determinado tema, uma brincadeira, uma dança, uma luta, um esporte, uma ginástica, de uma determinada forma. Sem tomá-los como modelos, sem tomá-los como exemplos, são muito mais um material de estudo, muito mais um material que nos coloca em contato com a visão de outras pessoas, com os significados produzidos sobre a docência por outras pessoas, por nossos colegas. Muito obrigado, ficamos por aqui e aguardamos as questões, as provocações, as manifestações, as sugestões que vocês nos farão no dia agendado pela comissão organizadora para esse momento.
Fiquem bem, se cuidem muito, estamos quase vencendo essa pandemia. Vacina no braço e comida no prato.